Olá, minhas amigas e meus amigos. Hoje é uma pauta variada, mas o assunto principal é maconha. Já estou fazendo essa chamada porque, pelo menos nos jornais, quando o assunto é maconha, está publicação garantida. Hoje é 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos. E nós temos na nossa Amazônia Azul 4.500.000 quilômetros quadrados, além dos nossos 8.500.000. É mais outra metade do Brasil. Imagina a exploração econômica de tudo isso, se no Brasil atual a gente já alimenta 1.600.000.000 de terráqueos. Imaginem nessa Amazônia Azul. Que potencial, que futuro que tem esse país. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, como eu disse, o principal assunto hoje é maconha. Por quê? Porque na comissão especial da Câmara, que examina um projeto de lei para liberar o plantio da maconha, isto é, o cânhamo com alto índice de THC, que é o alcaloide do cânhamo, cannabis sativa. E para liberar, porque é crime. Plantar droga é crime no Brasil, para liberar. Gente, deu 17-17 na comissão. Mas aí teve um voto do desempate. E aí ganhou a maconha. O voto de desempate foi do próprio relator, o deputado Luciano Dutti, do Partido Socialista Brasileiro. O pretexto de cultivar maconha é a produção de uma substância chamada canabidiol, que é medicinal, combate convulsões, principalmente em criança, na doença chamada epilepsia refratária, né? Só que, interessante que o deputado é do Paraná. Lá no Paraná tem um laboratório, em Toledo, o Prati Donaduzzi, que está lá com a maior pesquisa, e é caríssima, mas está sendo desenvolvida com a Faculdade Escola de Medicina da USP em Ribeirão Preto, produção do canabidiol sintético, e sem o THC, que é o tetrahidrocanabidiol. Esse é alucinógeno. Esse provoca doenças psíquicas, né? Provoca psicoses. Então fazem uma mistura, pegam lá o CBD, que não é a Confederação Brasileira de Desportos, mas é o canabidiol, né, como pretexto para liberar o plantio da maconha. Está lá no projeto. Para fins medicinais, tudo bem, tem lá o canabidiol. Industriais, tudo bem, porque é uma fibra. Pode produzir mochila, alpargata, corda, é uma fibra grossa, resistente, né? Fins industriais. E comerciais. Aí no comerciais entra o chamado, aquele eufemismo de fins recreativos, né? Como se fosse um balanço, uma gangorra, uma praia, né? Bom, e aí o problema é que sai da comissão em caráter terminativo por um voto e vai direto para o Senado, não passa pelo plenário da Câmara. Se não tiver um protesto, um recurso com mais de 52 assinaturas. E aí o deputado Diego Garcia, do Podemos, também do Paraná, provavelmente ele conhece o laboratório de Toledo, né? Já colheu aí umas 80 assinaturas. Está tranquilo, vai para o plenário da Câmara. E todo mundo está na moda, mas tem comprovação científica, o que você falou, que provoca surtos psicóticos, né, que ataca a sinapse, que é a ligação entre os neurônios? Tem. Já foi publicado na Lancet, né, esse estudo. A Lancet, essa publicação considera entre as drogas alucinógenas a 11ª como
na gradação de perigo. Vem à frente, é mais perigosa que o LSD, o êxtase e os anabolizantes. Quando, normalmente, talvez lá para fazer fibra tem 3% de THC do alcaloide. Estão multiplicando isso por 10. 40% vai para 30%, aí vira o skunk, que é uma bomba. Né? Essa é a coisa. E outra notícia, para aqueles que alegam que é para produzir canabidiol, o laboratório lá de Toledo já tem a patente registrada para produzir o canabidiol até 2036. Patente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ele, quando começou as pesquisas, já tratou de patentear o IFA, que hoje ainda é importado, diluído em óleo de milho, que torna de uso oral, claro. Tá bom? Então, de maconha chega, né? Senão daqui a pouco a gente está começando a ter alucinações. Operação LEAT da Polícia Federal hoje de manhã. Tem alguém na Polícia Federal que é um poço de cultura. E eu digo, Polícia Federal também é cultura. Aí eu vi aquela palavrinha inglesa, LEAT. Mas que diabo é isso? Aí eu fui lá no meu Webster, pesadão, né? Tem que agarrar com os dois braços, dessa grossura. E está lá um verbetezinho esquecido, lá no meio, pequenininho, né? com pouca explicação, LEAT. Antigos tribunais ingleses que recebiam pequenas causas. Aí a gente fica aprendendo o que é LEAT. Mas, enfim, a Operação LEAT, com 3 ordens de prisão, 3 mandados de prisão temporária, com 5 mandados de busca e apreensão, por invasão do site do Supremo, que chegou a ser retirado do ar porque disse lá que tinha um acesso fora do padrão, perceberam? É bom lembrar que entraram lá no STJ, Superior Tribunal de Justiça, já houve agressões no Tribunal Superior Eleitoral, então vamos ficar de olho. E olha, não foi grandes, não foi nem de fora, foi daqui, foi Bragança Paulista, São Paulo, Olinda, Recife e Belém do São Francisco, em Pernambuco, né? Itumbiara, em Goiás. Vamos ver se tem mais alguma outra cidade aqui. Tudo cidade... Jaboatão de Guararapes, que é ali pertinho de Recife. Né? Tudo gente de cidade do interior que foi lá usando a internet de escada lá no seu computador para ver se entra. Então, o que é isso? É um alerta para a gente, para nós eleitores, que é preciso segurança contra isso. Na justiça eleitoral, na apuração dos nossos votos e nas próprias urnas eletrônicas. Mas houve outra movimentação da Polícia Federal. Indiciou o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho. E o filho dele, que tem o mesmo nome, mas não é do MDB, é do DEM e que é deputado. Indiciou por lavagem, por corrupção passiva e por falsidade ideológica e eleitoral. Aí o pessoal aí já está, opa, finalmente pegaram alguém do governo Bolsonaro? Não. Isso foram fatos, pagamento de 10 milhões e pouco de propina, segundo a Polícia Federal, de 2012 a 2014, quando ele era ministro da Integração Nacional do governo Dilma, e diz respeito a desvio das águas do São Francisco, a famosa transposição que não saía nunca do lugar, está saindo agora, usando, segundo a Polícia Federal, uma revendedora de veículos em Petrolina como intermediário para disfarçar o pagamento das propinas. Segundo a Polícia Federal. Segundo os advogados do senador, isso teria nascido de uma palavra falsa de um criminoso confesso. Bom, gente, agora eu queria falar um pouquinho só da CPI, né, porque foi o mais do mesmo. Né?
continuaram fazendo as mesmas perguntas para o ministro da Saúde, que já fizeram há um mês, repetindo tudo, insistindo em tudo, né? E com um acréscimo: Copa América. Copa América no país de tudo aí, de todos os esportes. Só Copa América não pode. Copa América está com carimbo de Bolsonaro, então não pode, né? Assim como o tratamento imediato da Covid, se alguém disser que o canabidiol serve, então serve, né? Desde que não seja um Bolsonaro, né? Então, essa é a questão. Aí, e para falar de novo da máscara que o presidente não usa e tal, as manifestações, o apoio popular, o relator Renan cometeu um errinho de marketing. Mostrou para quem não tinha visto as manifestações de apoio que o presidente tem recebido onde quer que vá, e que têm sido omitidas no noticiário normal e que vão pela rede social, mas ele mostrou tudo, agora todo mundo viu, né? Inclusive as redes normais tiveram que mostrar. E saiu a explicação por que a doutora Luana foi contratada. Ele disse que era uma colaboradora eventual, que já que não tem tu, vai tu mesmo, e foi, né? Foi por aí. E tratou-a com todo respeito, né? Depois continuou aquela coisa de tentar botar a resposta na boca do depoente, de repetir a pergunta, que causa cansaço a quem está assistindo, né? O senador Marcos Rogério, no final, desvendou o mistério. Disse: senhor ministro, o senhor sabe por que o senhor está aqui? Por causa da Copa América. Foi o fato novo. Fato novo, embora esteja lá no artigo 58 da Constituição, que CPI só com fato determinado. E o fato determinado foi determinado lá quando se pediu a CPI. A Copa América não existia, mas já entrou na CPI, né? Agora é CPI da Copa América também, né? E aí, num bate-boca entre o senador Marcos Rogério e o presidente, o presidente da comissão, né, quando o senador Marcos Rogério estava analisando todas as perguntas que foram feitas, que ele disse: olha, todas as perguntas têm o objetivo, ministro, de colocá-lo contra o presidente e vice-versa. É para fazer intriga. Aí foi interrompido pelo presidente Omar Aziz, que perguntou para ele se ele sabia a diferença entre a Copa América e a Copa do Brasil. E insistiu nisso, e o senador não queria ouvir, ele insistiu, depois disse qual era a diferença. Para ele, a diferença é que na Copa do Brasil, os clubes do Amazonas, de Rondônia, né, digamos, os clubes menores são obrigados a jogar, porque o jogador precisa jogar, porque senão ele morre de fome, senão ele não recebe. Aí levantou a bola para o senador Marcos Rogério chutar, né? E disse: pois é, exatamente, estamos de acordo. O quitandeiro precisa disso também, não é só o jogador de futebol, a dona do salão de beleza, né, a padaria, e aí, pronto. Bom, queria registrar isso, né? E, por fim, né, eu sempre termino com boas notícias, né? Saiu o varejo. Gente, o varejo, segundo o IBGE, teve a maior alta em abril dos últimos 21 anos. 1,8% sobre março. Aí, comparando abril com abril, o crescimento foi quase 24% das vendas a varejo, né? Com destaque para vendas de veículos e material de construção, né? Os produtos alimentícios ficaram meio para baixo, né? Quer dizer, o pessoal já está se alimentando, está começando a comprar. Estados Unidos está enfrentando essa onda de consumismo. Outra coisa, aí veio também os dados da Anfávia. A produção de veículos cresceu 1% em maio, foram 194 mil veículos. Em maio do ano passado não chegou a 4 mil veículos. Está dando aí nos 5 anos, nos últimos 5 meses, um crescimento de 55% em relação aos 5 primeiros meses do ano passado.
As exportações de veículos cresceram 78% nesse ano, o que dá 3 bilhões e 100 milhões agora nesse ano. E em 12 meses, a indústria automobilística teve um encolhimento de só 2% de empregos. Então é isso, minha gente, por hoje. De Brasília, Alexandre Garcia.